Estamos apresentando Jornal da Millennium FM. A notícia em tempo real. A notícia em tempo real. 10 horas 43 minutos em São Paulo. Olha aí, você ouviu aí o giro de notícias diretamente de Brasília. Muitas informações, muitas polêmicas. E a pandemia aí selando e tirando a vida de muita gente, né, Daniel? Muita gente aí perdendo suas vidas e parece que não para, porque não parou de morrer gente, hein? Ontem foi registrado mais de 1.300 óbitos. Sim, o número ainda é alto, instabilidade, né? Caindo, mas é alto. Uma vida que você perde os familiares é terrível, né? Então você fala, o número está... nós estamos torcendo que realmente a vacina chegue a um número muito maior de pessoas. Sim. Né, que dê essa tranquilidade, até para a gente voltar às aulas, né, como todo mundo quer. Hoje o estado de São Paulo, a partir do mês desse próximo mês, abre mais, né? Então, e para ter essa abertura, é importante que as vacinas cheguem em maior número possível de pessoas, né? Porque é para dar essa tranquilidade, até para a mãe, né, liberar o filho para a escola, né, para quem vai trabalhar também, trabalhar com mais segurança, né? Quer dizer, todo cuidado é pouco ainda. Eu acho que o uso de máscara ainda é fundamental. A gente não deve abrir mão, de hipótese alguma, de usar a máscara, né? Que é um equipamento ainda indispensável. Com certeza, meu caro Daniel Bellarmino, já estamos aqui na linha, já estamos ao vivo com o professor Francisco, presidente da DERP, lá de Sergipe, que a gente vai falar sobre esse assunto e outros assuntos sobre essa questão do retorno das aulas presenciais. Millennium FM Entrevista. Entrevista, professor Francisco, conhecido como Chiquinho, de Sergipe. Muito bom dia para você, professor. Bom dia. Eu aqui, o Wilton Andrade, também na companhia do Daniel Bellarmino, a gente fazendo o Jornal da Millennium FM para todo o Brasil e para o mundo afora. Professor, na próxima segunda-feira, o Estado de São Paulo, de exemplo, vai retornar às aulas presenciais. Como é que a associação de vocês, como é que vocês abordam esse assunto das aulas presenciais retornando praticamente em todo o país? Bom dia, Wilton Andrade, bom dia, Daniel. E bom dia aos ouvintes da Millennium FM. Nós, da Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe, nós temos uma posição já fechada sobre essa questão de retorno de aulas presenciais no Estado de Sergipe. A posição nossa, o Wilton, Daniel e ouvintes da Millennium FM, é que retorno de aulas presenciais, no caso específico de Sergipe, sem a vacinação completa dos profissionais da educação, nós somos contrários. Então, a posição nossa é que, primeiro, vacinação completa dos profissionais da educação e aí depois discutir a possibilidade de retorno de aulas presenciais no estado de Sergipe. Evidentemente que essa é uma posição que nós estamos tomando dentro da realidade que nós estamos vivendo aqui em Sergipe, que é ainda uma realidade preocupante. Professor, bom dia, aqui é o Daniel. Professor, só para mim entender, que nível que está de vacinação hoje o estado de Sergipe, né? Aqui em São Paulo, pelo menos na primeira dose, em que número que está, que percentual que chegaria hoje? Bom, em relação ao professorado, né, especificamente, a grande maioria do professorado vai tomar a segunda dose da vacina no mês de setembro. Então, a gente entende que para que haja uma discussão para retorno de aulas presenciais, ela só pode ser discutida depois dessa vacinação dos profissionais da educação, em que praticamente 100% do professorado vai tomar a segunda dose no mês de setembro. Então, a posição que nós já colocamos, já oficializamos o governador Belivaldo Chagas e o próprio secretário de Educação, Josué Modesto Sobrinho, é que discussão
retorno de aulas presenciais só pode ocorrer depois da vacinação completa dos profissionais da educação, e a gente entende que praticamente quase 100% do professorado tomará sua segunda dose no mês de setembro. Professor, a gente observa que o ano já está passando do meio, né? Já vai começar a partir de amanhã o mês de agosto. Prejudica ou não o retorno das aulas presenciais? Por exemplo, se as aulas retornam, o aluno que perdeu esse meio do ano, ele vai realmente recompor tudo isso ou não vai afetar nada? Wilton, Daniel e ouvintes da Milênios FM. Olha, primeiro é bom deixar claro que os alunos não estão no prejuízo, né? Até porque o professor está trabalhando. Né? O professor está desenvolvendo o seu trabalho de forma remota. É claro que aí eu não sei especificamente a realidade de São Paulo. De Sergipe, nós já cobramos do próprio governador Belivaldo Chagas e do próprio secretário a possibilidade de que os alunos, e aí é necessário que tanto a Secretaria de Educação como o governo do estado possibilite que os alunos eles tenham acesso ao ensino remoto, no caso a internet, que infelizmente esses alunos, Wilton, e aí a gente não pode dizer o quantitativo, mas sabemos que é um número grande de alunos que infelizmente não têm acesso à internet. Claro que esses alunos que não têm acesso à internet, os professores estão enviando o material para a escola, para que os alunos ou os pais dos alunos compareçam na escola para pegar o material. Então, o prejuízo não consideramos como enorme. Existe sim o prejuízo, claro que a aula presencial, tanto os professores como os alunos gostariam de desenvolver. Porém, nós entendemos que a realidade é atípica. Nós estamos vivendo um cenário atípico. Para que você tenha uma ideia, o Wilton, o Daniel e ouvintes da Milênios FM. Sergipe hoje tem praticamente 274.024 pessoas hoje que contraíram a Covid-19. E nós temos hoje 5.098 óbitos. Veja, o tamanho de Sergipe, que é o menor estado da federação, nós já temos mais de 5.908 mortes, óbitos, né, de Covid-19. Então, é uma realidade complicada. E nós entendemos um risco muito grande por parte do governo do estado, que já apresentou um decreto determinando que o retorno das aulas presenciais em Sergipe iniciará no dia 17 de agosto para a rede pública. A rede privada já iniciou agora dia 28, mas nós sabemos a realidade da escola pública. É uma realidade difícil no âmbito estrutural das escolas e entendemos um risco muito grande tomar essa posição sem o cuidado necessário. Claro que o ideal seria a vacinação completa de toda a comunidade escolar. E para nós, o Wilton, Daniel e ouvintes da Milênios FM, para nós, a vacinação da comunidade escolar como um todo, alunos, professores e os próprios pais dos alunos, seria o ideal. Agora, entendemos que retorno de aulas presenciais sem a garantia da vacinação completa dos profissionais da educação, aí fica complicado. E, mesmo assim, o Wilton, Daniel e ouvintes, mesmo assim, muitas escolas daqui de Sergipe, e são muitas, tanto de rede estadual como de rede municipal, não têm condições de retorno de aulas presenciais. Esse é um cenário que, evidentemente, que o governo do estado e que a própria Secretaria de Educação, nem dos municípios, nem do estado, ainda fez esse estudo e esse levantamento para saber, de fato, qual é a escola que tem condições de abrir as portas
para as aulas presenciais. Então, professor, Daniel de novo. Professor, aqui em São Paulo, a questão da aula online, em São Paulo, que é o estado mais rico da nação, muitos alunos não têm condição de assistir essas aulas exatamente porque falta equipamentos. Eu fico imaginando qual é o cenário aí do Sergipe para esses alunos. Aqui em São Paulo, eles têm dificuldade. E aí, como é esse cenário aí? Olha, Daniel, aqui existe também dificuldade, sim, por parte dos alunos, das alunas, em relação à questão do acesso. Mas a gente atribui a culpa especificamente ao governo do Estado, à Secretaria de Educação. Até porque quem tem que dar condições para que os alunos, as alunas, o ensino remoto é o Estado. Eles criaram, o Daniel, o Hilton e ouvintes da Milênios FM, eles criaram aqui um aplicativo chamado Estudo em Casa. Só que esse aplicativo que eles divulgaram, colocaram que todos os alunos, até professores, iriam ter acesso à internet, virou um fake news. Não funciona. Entendeu? Então, todo esse cenário de dificuldade, claro, que o governo do Estado e a Secretaria de Educação têm a sua culpa, porque deveriam, há muito tempo, desde o ano passado, logo que o ano passado ainda não havia essa discussão de retorno de aulas presenciais, eles já deveriam ter feito o dever de casa. Infelizmente não fizeram, e agora estão querendo uma forçação de barra no âmbito de retorno de aulas presenciais sem a vacinação completa dos profissionais da educação. E aí não cabe, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida, e vida é uma só, né? Então é importante priorizar a vida, é importante priorizar a saúde, e é isso que nós, a Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe, pensamos e defendemos. Estamos conversando com o professor Francisco, o popular Chiquinho, diretamente de Aracaju, de Sergipe, ao vivo aqui na Milênios FM. Daqui a pouquinho, entrevista diretamente de Campinas com a vereadora Mariana Conte, né, Daniel? Daqui a pouquinho ela já está aguardando, daqui a pouquinho a gente falar também sobre esse assunto, que é uma grande cidade também aqui no estado de São Paulo, que é Campinas, que também tem essa mesma realidade, e ela também vai falar sobre esse assunto. Mas, professor, me diz também o seguinte: as aulas online, os alunos aproveitam muito, mesmo com as dificuldades que têm? Os alunos conseguem ter um aprendizado igual a uma aula presencial? Wilton, a aula online, ela é diferente de uma aula presencial. Claro que para o momento, ela é a que pode ser ofertada. E é claro que se a Secretaria de Educação, tanto aí de São Paulo, o governo do estado, tanto de São Paulo como daqui dos demais estados, se eles priorizassem essa questão do acesso à internet por parte da comunidade escolar como um todo, isso já iria dar um ganho muito grande, e é evidentemente que também o acesso ao conhecimento seria bem melhor. Infelizmente, a realidade não é essa, porque a prioridade que está sendo posta pelos governos é mais a questão econômica do que a questão educacional, por incrível que pareça, né? E a gente sabe que o desenvolvimento de um país está na educação. E quando você percebe que não há valorização do profissional, não há valorização agora neste momento de dificuldade que o mundo, né, está vivendo aí, por causa dessa pandemia da Covid-19, mas a gente percebe que no nosso país ainda os governantes não têm educação como prioridade, porque se tivesse, desde o ano passado, já estavam preocupados e buscando os caminhos para dar condições necessárias para os professores e para os alunos e para os pais e mães dos alunos e das alunas. Infelizmente, é Brasil, né? O
o que é que a gente pode fazer diante de um momento desse? Cobrar e exigir melhores condições para os profissionais da educação e para o alunado. E isso, nós, da Associação Docente das Repúblicas do Estado de Sergipe, aqui no nosso estado, nós estamos fazendo. Agora, recentemente, nós já fizemos cobrança ao governador Belivaldo Chagas, fizemos cobrança ao próprio secretário de Educação e ao próprio presidente da Assembleia Legislativa, que aí é importante deixar público para os seus ouvintes, o Wilton Andrade e Daniel, a posição que o presidente da Assembleia Legislativa, em audiência conosco, colocou para nós. Primeiro, nós fomos para ter uma audiência com ele para cobrar um projeto-lei feito pelo deputado estadual Gilmar Carvalho, o projeto-lei 97/2021, que garantia a vacinação completa da comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos, e infelizmente, na audiência que nós tivemos com o presidente da Assembleia Legislativa, ele disse que concordava com o projeto, que iria colocar o projeto para ser votado na Assembleia Legislativa e que o próprio governador, Belivaldo Chagas, também concordava com esse posicionamento, a vacinação completa da comunidade escolar, dos profissionais da educação. Mas, infelizmente, o discurso foi uma coisa e a prática foi outra. A vacinação dos profissionais da educação, a primeira dose aconteceu, a segunda dose só lá para o mês de setembro, que nós tomaremos a segunda dose. Mas o restante da comunidade escolar, infelizmente, ainda está no aguardo de um encaminhamento. Ou seja, o que, na verdade, ele não botou o projeto, o presidente da Assembleia Legislativa daqui de Sergipe, o deputado Luciano Bispo, o presidente da Assembleia, não colocou o projeto para ser votado, porque ele sabia que ali o projeto viraria lei e teria que o governo do Estado e que a Secretaria de Educação cumprir ao pé da letra o que constava no projeto-lei 97/2021. E nós estamos aqui nessa luta. A determinação, via decreto, que o retorno das aulas presenciais venha acontecer em 17 de agosto, da rede pública, e a nossa posição é que é preciso a vacinação completa dos profissionais da educação para que possa ser discutido isso, retorno de aulas presenciais. Então, professor, vocês estão pensando em fazer uma manifestação, ou seja, lógico, vocês já são contra essa volta, né? Há consenso dentro da categoria para essa paralisação? Eu imagino que, porque se vocês são contra, há um consenso dentro da... Rapaz, Daniel, há um consenso, não só por parte do alunado, que eles também concordam, eles não querem o retorno dessa forma. Há um consenso por parte dos pais dos alunos, que aí vem uma gravidade. Olha, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, coloca de forma pública que as escolas estão preparadas para o retorno das aulas presenciais. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa divulgação na mídia, ele também enviou para as escolas um termo de responsabilidade para que os pais assinem. Ou seja, veja bem, se eu digo que a escola pública está pronta, preparada para o retorno das aulas presenciais, eu não preciso chegar a enviar um termo de responsabilidade caso o meu filho ou minha filha venha pegar a Covid-19, a responsabilidade ser minha. Não, a responsabilidade tem que ser do gestor, no caso do governo do Estado e da Secretaria de Educação. Eles não estão dizendo que as escolas estão prontas, preparadas para o retorno das aulas presenciais, então tem que dar essa garantia. A questão é
O governo não quer dar a garantia, o governo quer que o pai e a mãe assinem um termo de responsabilidade. Então, se o filho ou a filha contrair a Covid-19 e se vier a óbito, bom, quem se responsabiliza é quem assinou o termo, no caso o pai ou a mãe, e o governo se ausenta da responsabilidade. Então, nós entendemos que esse encaminhamento, ele é um encaminhamento que, particularmente, a associação docente não aprova, não concorda, e eu acredito que os pais e a companheirada dos professores também não concordam com esse encaminhamento. A gente quer o seguinte: se o governo está dizendo que tem condições de retorno de aulas presenciais, e a gente sabe que não tem, que o governo dê toda a garantia. E a nossa concepção, dar toda a garantia, é o próprio governo assinar o termo de responsabilidade. Tanto em relação aos professores se contraírem a Covid-19 e em relação aos alunos e aos pais dos alunos e os familiares dos professores. Se a Secretaria de Educação, o governo do Estado, se responsabilizar com isso, tudo bem, mas a gente sabe que o governador não vai fazer isso. O governador vai querer impor o retorno das aulas presenciais. Mas nós, da Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe, aqui, estamos tentando, através do diálogo, da conversa, chegar a um denominador comum. E para nós, o denominador comum, primeiro, é a garantia da vacinação completa dos profissionais da educação. Estamos conversando aqui com o professor Francisco, popular Chiquinho, diretamente de Aracaju, Sergipe, presidente da ADERPS. E aqui na semana passada, Daniel e o professor, nós tivemos uma entrevista lá de Roma, da Itália, com a jornalista Dinha, como é conhecida aqui carinhosamente com a gente, e ela também falava sobre essa questão que lá teve a Eurocopa, foi incendiada, um time lá da Itália foi campeão, enfim, teve muitas festas, e estava o nível de vacinação bem alta lá. Mesmo assim, a Covid retornou absurdamente lá na Itália, né, Daniel? A gente está falando sobre isso, só para a gente fazer um raciocínio aqui do professor. Exatamente, ou seja, mesmo num país onde o nível de vacinação estava bem elevado, mas só o fato dessa comemoração, lógico, as pessoas ficam felizes, né? O time foi campeão, saíram todo mundo às ruas e aí sem máscara e naturalmente, infelizmente, o número subiu. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito. E, professor, eu queria aproveitar uma questão também que eu acho importante, é a questão salarial dos professores aí de Sergipe. Em que pé que está? É lógico, talvez a resposta já sei, mas o salário tá no nível que vocês querem? Como é que está essa questão salarial dos professores aí? Daniel, essa é uma questão que nós estamos travando aqui com o governo do Estado desde o período da época que o governo Lula aprovou o piso salarial, né? No primeiro ano nós recebemos, no segundo ano nós recebemos, depois os governadores começaram a tomar uma posição, pelo menos aqui em Sergipe, de não pagar na carreira o piso salarial dos professores. E a questão não é só não pagar. Nós, a partir do momento que esses governadores tomaram essa posição, nós estamos sem revisão salarial há anos. Já tem aproximadamente uns 2 a 3 anos que nós não temos mais revisão salarial. Então, é preciso essa discussão também vir à tona. Nós estamos também puxando isso, porque é necessário. Já colocamos até para os nossos associados diante dessa questão. Há um empobrecimento enorme por parte da categoria. A nossa carreira foi quebrada, ela foi rasgada, né, iniciou pelo governo do finado Marcelo Deda e os outros deram continuidade. Então, valorização ainda
Daniel e ouvintes da Milênios FM, ainda não existe essa valorização. Nós estamos lutando para isso. Claro que o momento agora é priorizar a saúde, é priorizar a vacinação dos profissionais da educação. Mas esse ponto, acredito que ainda este ano ou no próximo, nós vamos ter que colocar na mesa de negociação, porque entendemos que o professorado em Sergipe, ele está empobrecido. Não há valorização. Interessante, durante a pandemia, e nós estamos ainda vivendo a pandemia, apesar do governo do estado aqui em Sergipe abrir praticamente tudo, e aí, ao abrir tudo, é como se tivesse colocando para a sociedade que a pandemia em Sergipe acabou, e não acabou. Nós estamos com receio muito grande dessa outra variante já chegar aqui. Já existe especulação que chegou em Sergipe, a variante Delta, que diz que é bem mais grave do que essa agora que estava anteriormente. Então a gente já sabe que o risco está grande. E agora, retorno de aulas presenciais, abrindo tudo, nós acreditamos que Sergipe pode voltar de novo ao estágio grave, a faixa vermelha, e é ruim. Então é preciso prudência, é preciso responsabilidade e é preciso cuidado, até em relação à questão de retorno de aulas presenciais. Mas voltando à sua pergunta, não, nós estamos lutando para a valorização do profissional da educação. Infelizmente, a categoria está, Daniel, empobrecida aqui no nosso estado. Então, professor, é uma questão, você falou em prudência, né, uma palavra muito forte. Eu queria saber do senhor, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados aqui, se o senhor acha que o governo federal, o governo estadual aí, deram respostas fortes contra essa pandemia. Olha, o governo federal, ele já disse qual é a posição política dele, né? Desde o início da pandemia, que o governo federal, ele teve uma postura, e ainda tem, negacionista, né? A gente coloca, até de forma pública, que o governador, o presidente da República, diante do cenário, né, de tantas mortes que nós estamos tendo no nosso país, desde o início da Covid, que ele fez chacota, né, ironia, não só com as mortes, mas com aquelas pessoas que contraíam a Covid-19. Então, um representante máximo da nação, que deveria dar segurança, que deveria estar estimulando a sociedade a tomar a vacina, esse presidente da República atual, infelizmente, ele não tomou essa posição de responsabilidade com a nação. A postura dele foi irresponsável. E hoje nós estamos vivendo, o cenário que estamos vivendo aqui no nosso país, também a grande culpa é do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele fez desdém da doença, da Covid-19. E esse cenário que nós estamos vivendo agora é fruto dessa falta de compromisso dele com a sociedade e de priorizar a vacinação. Entendeu? Então, sim, esse no âmbito federal é isso. Claro que no âmbito estadual tem governantes que seguem os encaminhamentos, as orientações do governo federal e seguem de forma errônea. Por quê? Porque é uma política que, na verdade, não prioriza a saúde e não prioriza a vida. Essa é a leitura que nós temos diante da realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Então, hoje, esse cenário que nós estamos vivendo de muitas mortes referente à Covid-19, o governo federal tem uma grande parcela de culpa. Então, só começando aqui... Esperamos que a sociedade enxergue isso e perceba como
foi danoso essa política tomada pelo governo federal. Danoso para a sociedade em geral, né? Já está no nosso contato, daqui a pouquinho, a vereadora Mariana Conte, lá de Campinas, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Daniel, tem mais uma pergunta ao professor, Daniel? Sim, eu só queria... Ele falou, referente ao governador, qual é o nome do governador? Desculpa. Belivaldo Chagas. Então, ele tem tomado atitudes positivas nesse sentido? Eu não entendi. Em relação ao combate a... Olha, em relação ao governo do Estado, ele está tomando algumas posições no âmbito da vacinação que a gente enxerga como positiva, sim, não podemos negar, né? A posição dele em relação à questão da pandemia, tanto dele como do prefeito, seria demagogia da minha parte não dizer que, em relação à vacinação, está de forma positiva. Está acontecendo, sim, a vacinação. Agora, em relação à questão da abertura da economia, a gente entende que é preciso mais prudência por parte do governador do estado e do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Em relação à vacinação, a gente entende que está caminhando, está andando, e a gente enxerga de forma positiva. Agora, em relação à abertura do comércio, acredito que é necessário que o governador e que o prefeito Edivaldo Nogueira tenha prudência, tenha mais cuidado em relação a isso, porque já existe especulação que Sergipe já está com a nova variante, mas por enquanto ainda é especulação, ainda não temos, esperamos que fique só na especulação, porque sabemos que essa nova variante ela é bem mais grave de que a variante anterior. Professor Francisco, a gente agradece a sua participação aqui no nosso Jornal da Milênios FM, que enriquece cada vez mais, trazendo informações de todos os cantos aqui do nosso Brasil. E Daniel, tem mais alguma pergunta para o professor, Daniel? Não, só quero agradecer a bela entrevista. Realmente isso ajuda muito nossos ouvintes, né? Sempre com informações de qualidade. Uma boa tarde para o senhor, né? Ok, professor. Eu agradeço o Wilton Andrade e Daniel, o espaço da Rádio Milênios FM. Nós, da Associação Docente, estamos sempre à disposição de vocês e esperamos que os governantes vejam a educação com mais carinho, com mais sensibilidade, porque é necessário, e também a valorização do profissional da educação é necessária por parte desses governantes. É preciso priorizar a educação. O desenvolvimento de um país, de um estado, de um município, enfim, de uma nação, está na educação. Então é preciso enxergar isso, é preciso reconhecer isso. E também é necessário que os governantes entendam. Nós estamos vivendo um momento difícil, atípico, e que é necessário, por parte dos governantes, responsabilidade, cuidado, prudência. Primeiro a saúde, primeiro a vida. Até porque, sem ela, nós não podemos seguir a vida, né? A vida tem o seu limite. E a saúde dos profissionais é que permite isso, que ele possa desenvolver o seu trabalho. Sem saúde e sem vida, ninguém pode desenvolver nada. Muito obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Aquele abraço, professor. Fica com Deus.